Nos últimos 24 meses, um fenômeno silencioso, mas avassalador, começou a tomar conta das conversas em mesas de jantar, grupos de mensagens e fóruns digitais ao redor do planeta. Não se trata apenas de uma nova tendência passageira de comportamento, mas de um relato constante e cada vez mais frequente de pessoas que afirmam estar recebendo mensagens diretas do divino ou interpretando eventos globais como sinais espirituais de extrema urgência. O indivíduo comum, aquele cidadão de idade variada que busca um propósito em meio ao turbilhão da vida moderna, sente que algo fundamental está mudando. Ele olha para o horizonte, para as notícias e para o seu próprio interior, encontrando padrões que parecem gritar uma advertência que muitos não conseguem ignorar. Especialistas como sociólogos da religião e psicólogos observam que esse despertar não é um evento isolado, mas uma resposta coletiva a um cenário de instabilidade geopolítica e climática sem precedentes na história recente. Líderes religiosos de diversas denominações relatam que seus fiéis estão mais sensíveis a interpretações proféticas, enquanto indivíduos sem qualquer afiliação institucional descrevem experiências de percepção intuitiva que desafiam a lógica puramente materialista. Este movimento ganhou uma força extraordinária, justamente coincidindo com o período dos últimos 2 anos, quando o mundo parece ter entrado em um estado de crise permanente. A percepção de que Deus está tentando falar com a humanidade deixou de ser um tema restrito aos templos e monastérios para ocupar o espaço central nas redes sociais, como o YouTube e o TikTok. Onde antes havia apenas entretenimento, agora proliferam relatos de sonhos vívidos, sincronicidades inexplicáveis e uma sensação persistente de que o tempo, tal como o conhecemos, está sofrendo uma aceleração ou uma transição para algo desconhecido. A frase que ecoa com mais força nesse cenário é "antes que seja tarde". Para muitos grupos, essa expressão representa um limite invisível que está prestes a ser ultrapassado. Sociólogos apontam que essa busca por sentido é uma reação natural ao caos global e à ansiedade existencial que permeia a sociedade contemporânea. O indivíduo comum sente que a estrutura do mundo está fragilizada e, por isso, busca uma âncora no transcendente. Existe uma percepção quase unânime de que o tempo linear está se comportando de maneira diferente, como se os eventos estivessem se acumulando e pressionando a consciência humana a tomar uma decisão ou a realizar uma mudança interna profunda. Para alguns, é um chamado ao arrependimento. Para outros, é um convite à expansão da consciência e à preparação espiritual para os desafios que se aproximam. Os eventos catalisadores para esse sentimento de urgência são visíveis a olho nu. Fenômenos naturais extremos, como enchentes devastadoras que varrem cidades inteiras em questão de horas, secas prolongadas que transformam rios históricos em caminhos de poeira e eclipses que capturam a atenção de nações, são interpretados por muitos como a voz da natureza ou a própria voz de Deus se manifestando através da criação. A natureza parece ter deixado de ser um cenário passivo para se tornar uma protagonista ruidosa, enviando sinais que são lidos como alertas sobre o desequilíbrio humano. Além disso, os conflitos incessantes em regiões consideradas terras sagradas possuem um peso desproporcional no imaginário coletivo. Quando bombas caem ou exércitos se mobilizam em locais mencionados em escrituras milenares, a sensação de que as profecias antigas estão sendo validadas pelo noticiário em tempo real torna-se quase palpável para o crente e até mesmo para o cético curioso. Essa atmosfera de tensão e busca espiritual gerou uma mudança de comportamento documentada por dados concretos. Nos motores de busca da internet, o aumento por termos como propósito de vida, sinais de Deus e espiritualidade individual cresceu de forma exponencial. As pessoas estão trocando a religião institucionalizada, com seus dogmas e hierarquias rígidas, por uma busca espiritual direta e pessoal. O indivíduo agora quer ouvir a divindade sem intermediários, buscando em sua própria rotina os sinais de que não está sozinho em meio ao caos. Essa transição reflete um desejo de conexão autêntica que as instituições tradicionais muitas vezes não conseguem mais suprir. A tecnologia, embora seja vista frequentemente como um elemento de distração, acaba servindo como a ferramenta que conecta esses buscadores solitários em comunidades digitais vastas, onde a troca de experiências espirituais acontece em tempo real, alimentando ainda mais o sentimento de que algo grandioso e urgente está em curso. Psicólogos que analisam esse comportamento
notam que o isolamento social e a pressão econômica dos últimos anos agiram como um martelo sobre a psique humana, quebrando a casca do materialismo e expondo a necessidade latente de transcendência. Quando o mundo exterior se torna imprevisível e perigoso, o ser humano naturalmente se volta para o interior e para o alto. A busca por ordem no caos não é apenas um mecanismo de defesa, mas uma tentativa de encontrar uma narrativa que dê sentido ao sofrimento e à incerteza. Para o indivíduo comum, cada coincidência ou evento marcante passa a ser visto como uma peça de um quebra-cabeça divino que precisa ser montado antes que a oportunidade de compreensão se perca definitivamente. A urgência não é apenas externa, mas uma pressão interna por transformação que parece ser compartilhada por milhões de pessoas ao redor do globo simultaneamente. Nesse contexto, a figura dos líderes religiosos e teólogos assume um novo papel, tentando explicar as bases bíblicas ou doutrinárias que sustentam essa comunicação divina atual, enquanto sociólogos tentam entender como essa mudança de mentalidade afetará as estruturas sociais no longo prazo. O que se vê é o nascimento de uma nova forma de religiosidade, mais fluida, intensa e profundamente marcada pelo sentimento de que o tempo é curto. A ideia de que Deus está usando os eventos mundiais como um megafone para chamar a atenção da humanidade é uma narrativa poderosa que une pessoas de diferentes culturas e classes sociais em um objetivo comum de vigilância e busca por clareza. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. Este despertar coletivo também se manifesta na forma como as pessoas lidam com as informações que recebem. Existe um filtro agora mais voltado para o espiritual, onde uma simples notícia sobre o clima ou a política é imediatamente processada através da lente da providência divina. Essa mudança radical na percepção da realidade sugere que a sociedade está atravessando um limiar, onde o que era considerado místico ou supersticioso volta a ser levado a sério como uma ferramenta de sobrevivência emocional e espiritual. A busca pelo propósito não é mais um luxo filosófico, mas uma necessidade urgente para enfrentar um mundo que parece cada vez mais incompreensível sem a presença de um plano superior orientador. A voz que muitos afirmam ouvir não pede apenas orações, mas ações concretas de mudança e uma nova postura diante da vida. O sentimento de que uma era está chegando ao fim não é uma exclusividade do nosso tempo, mas a maneira como esse fenômeno se manifesta agora possui características sem precedentes. Para compreender o peso do que o indivíduo comum relata hoje, é fundamental olhar para o espelho da história. A humanidade já atravessou diversos períodos de intensa angústia existencial, onde o sentimento de um fim iminente era a nota dominante da sociedade. Na virada do primeiro milênio, por exemplo, o medo do juízo final levou multidões a abandonar suas terras e buscar refúgio em orações coletivas. Séculos depois, durante as grandes guerras mundiais do século XX, o caos e a destruição em escala global fizeram com que muitos acreditassem que a intervenção divina era a única saída possível para a sobrevivência da espécie. No entanto, existe uma evolução clara na forma como o conceito de Deus falando com o homem é percebido. No passado, essa comunicação era mediada quase exclusivamente pela revelação escrita, contida em livros sagrados e interpretada por autoridades clerigais rígidas. Hoje, essa dinâmica sofreu uma transformação profunda, movendo-se da autoridade externa para a percepção intuitiva e para o que muitos chamam de sincronicidade. O indivíduo contemporâneo não busca apenas respostas em textos milenares, mas na observação atenta de sua própria vida e dos eventos ao seu redor. Pequenas coincidências, encontros inesperados ou sequências numéricas repetitivas são interpretados como sussurros de uma inteligência superior que tenta guiar o caminhante em meio à neblina da incerteza moderna. Essa mudança para uma espiritualidade mais subjetiva e direta reflete o declínio da confiança nas instituições tradicionais e o nascimento de uma busca por conexão que seja imediata e sentida no coração, e não apenas compreendida pelo intelecto. Nesse processo de busca, a tecnologia desempenha um papel paradoxal e poderoso. Vivemos em uma era de algoritmização da fé. Quando o indivíduo comum começa a pesquisar sobre sinais espirituais ou mensagens divinas, os sistemas de recomendação das redes sociais, como o YouTube e o TikTok, passam a entregar uma avalanche de conteúdos similares. Esse mecanismo cria o que os especialistas chamam de câmaras de eco,
onde a visão de mundo do usuário é constantemente reforçada por relatos de outras pessoas que estão vivendo experiências idênticas. Se, por um lado, isso gera um senso de comunidade e pertencimento, por outro, pode intensificar visões apocalípticas ou messiânicas que beiram o fanatismo. O perigo reside na perda do discernimento, onde cada evento cotidiano é forçado a caber dentro de uma narrativa de fim de mundo, gerando um ciclo de ansiedade que se retroalimenta. O algoritmo não tem consciência, mas ele é capaz de mapear a fome espiritual do usuário e alimentá-la com o que for mais impactante, muitas vezes priorizando o medo e a urgência em vez da paz e do equilíbrio. Dados e fatos verificáveis dão suporte à magnitude desse interesse renovado pelo transcendente. Pesquisas realizadas por órgãos renomados, como o Instituto de Pesquisa Pew, mostram que, apesar do declínio na frequência aos templos religiosos em diversas partes do mundo ocidental, a crença em intervenções divinas e na existência de uma força espiritual superior permanece estável ou em crescimento em certos estratos sociais. Existe uma correlação direta documentada entre períodos de alta ansiedade existencial e o refúgio na religiosidade. Estatísticas de saúde mental indicam que, em tempos de crise econômica ou instabilidade geopolítica, a busca por termos relacionados à proteção divina e ao propósito de vida aumenta significativamente. Isso sugere que a espiritualidade atua como um regulador emocional, oferecendo uma estrutura de significado para eventos que, de outra forma, seriam insuportáveis para a mente humana. A controvérsia sobre esse despertar contemporâneo é alimentada por múltiplos lados, cada um oferecendo uma explicação distinta para o fenômeno. Do lado teológico, pastores e estudiosos das Escrituras argumentam que a comunicação divina atual é uma validação das profecias bíblicas. Eles explicam que, em tempos de grande tribulação, o Espírito Santo intensificaria sua atuação para alertar aqueles que estão dispostos a ouvir. Para esses líderes, os sinais não são meras coincidências, mas avisos misericordiosos de um Criador que deseja o arrependimento e a preparação de seus filhos. Eles veem a aceleração dos eventos mundiais como o cumprimento de um cronograma estabelecido há milênios, onde o indivíduo comum é chamado a assumir uma postura de vigilância constante. Por outro lado, a visão científica e cética oferece uma explicação baseada no funcionamento do cérebro humano. Neurocientistas frequentemente apontam para o fenômeno da apofenia, que é a tendência humana de ver padrões e conexões em dados aleatórios ou sem sentido. Sob situações de estresse crônico ou isolamento social, o cérebro entra em um estado de alerta máximo, tentando encontrar ordem no caos para reduzir a sensação de ameaça. Nesse estado, uma pessoa pode interpretar o balançar de uma árvore ou um encontro fortuito como uma mensagem direta do destino, quando na verdade é apenas o sistema nervoso tentando criar uma narrativa de segurança. Para a ciência, o despertar espiritual é muitas vezes uma resposta biológica sofisticada para a preservação da integridade mental diante de uma realidade avassaladora. O lado sociológico complementa esse debate ao analisar o impacto do isolamento social na necessidade humana de conexão com o transcendente. Sociólogos da religião observam que o enfraquecimento dos laços comunitários tradicionais deixou um vácuo que está sendo preenchido por uma busca espiritual individualizada. Sem o apoio de vizinhos ou grandes famílias, o indivíduo se sente pequeno diante das crises globais, o que o empurra para os braços de uma divindade que ele sente ser a única capaz de compreendê-lo e protegê-lo. A necessidade de ordem no caos é uma força motriz poderosa. Como afirmam alguns especialistas, o ser humano é um animal que busca significado, e a interpretação divina dos fatos atuais é a ferramenta mais eficaz para transformar o medo do desconhecido em um caminho de propósito. Essas declarações de especialistas sublinham que, independentemente da origem do sinal, a experiência vivida pelo indivíduo é real e transformadora, seja como um mecanismo de defesa psíquica ou como uma intervenção sobrenatural autêntica. O fato é que milhões de pessoas estão reorganizando suas vidas com base nessa percepção de urgência. O indivíduo comum não está apenas observando o mundo, ele está tentando decifrá-lo antes que seja tarde. Esse esforço de decodificação da realidade cria uma tensão constante entre a razão e a fé, entre o que pode ser medido por laboratórios e o que é sentido em momentos de profunda solidão e oração. A transição da revelação escrita para a percepção intuitiva
marca uma nova fase na história da espiritualidade humana, onde a tecnologia e a ansiedade global servem como catalisadores para um questionamento que a humanidade nunca deixou de fazer. Existe alguém tentando nos dizer algo? Neste cenário de incertezas, o papel do indivíduo é o de um observador atento que navega entre as promessas de milagres digitais e a frieza das explicações puramente biológicas. A busca por essa voz divina, em meio ao ruído de um mundo hiperconectado, torna-se uma jornada solitária e, ao mesmo tempo, compartilhada por uma multidão invisível. A sensação de que o tempo está se esgotando pressiona a alma a buscar respostas que a ciência não pode dar e que a religião tradicional nem sempre consegue comunicar com a frescura necessária para os dias de hoje. O equilíbrio entre o discernimento crítico e a abertura para o mistério torna-se a habilidade mais valiosa para quem sente que o céu e a terra estão tentando iniciar um diálogo antes que o próximo capítulo da história humana comece a ser escrito. O impacto dessas percepções transcendentais não fica restrito ao campo das ideias ou das orações silenciosas. Para o indivíduo comum, a sensação de que uma orientação superior está em curso frequentemente se traduz em mudanças drásticas e imediatas no seu estilo de vida. Nos últimos meses, tem-se observado um movimento crescente de pessoas que abandonam as comodidades e a segurança aparente dos grandes centros urbanos em direção ao interior ou a áreas rurais isoladas. Esse êxodo não é motivado apenas por questões econômicas ou pela simples busca por qualidade de vida, mas por uma convicção interna profunda de que as cidades se tornaram ambientes de saturação espiritual e física. Ao ouvir o que acreditam ser a voz de Deus, muitos sentem o chamado para uma vida mais simples, mais próxima da terra e menos dependente das estruturas tecnológicas que agora parecem frágeis e instáveis diante das crises globais. Essa reorientação também atinge de forma contundente a esfera profissional. Carreiras consolidadas em áreas como finanças, tecnologia de ponta ou marketing agressivo são deixadas de lado em favor de ocupações que possuam um propósito altruísta claro e imediato. O indivíduo comum, tocado por esse despertar, passa a ver o trabalho não apenas como uma fonte de renda para o consumo, mas como uma ferramenta de serviço divino. O foco na filantropia, no voluntariado e no auxílio direto ao próximo torna-se uma prioridade absoluta, baseada na premissa de que o tempo que resta deve ser investido em ações que tenham um valor eterno e ético. Esse comportamento gera uma nova dinâmica econômica em pequenas comunidades, onde o capital humano e o conhecimento técnico são reinvestidos de forma comunitária e solidária, priorizando a sobrevivência coletiva em detrimento do lucro individual. Paralelamente, surge o crescimento de comunidades focadas em preparação, conhecidas popularmente como comunidades de preparadores, mas que agora carregam um viés profundamente espiritual. Diferente do sobrevivencialismo clássico do passado, que era focado quase exclusivamente em estoques de alimentos e segurança física contra invasores, esses novos grupos estruturam suas rotinas diárias em torno da resiliência espiritual e mental. Eles interpretam os desastres naturais recentes e as crises sociais como sinais inequívocos de que o mundo como o conhecemos está passando por uma fase de purificação necessária. Para esses indivíduos, estar preparado significa ter a alma em paz e o corpo pronto para servir em tempos de escassez extrema. A busca por autossuficiência energética e alimentar é rigorosamente acompanhada por horas de meditação, oração e estudo de textos sagrados, criando núcleos sociais que funcionam como comunidades de apoio mútuo, onde a tecnologia é usada apenas como uma ferramenta básica de subsistência. No entanto, essas mudanças profundas trazem repercussões sociais complexas e, por vezes, dolorosas. Dentro das famílias, o relato de uma experiência de despertar ou de uma conversa direta com o divino pode ser um fator de união poderosa ou de profunda discórdia. Quando um membro da família decide alterar completamente sua trajetória de vida, vendendo bens e mudando de cidade baseado em intuições espirituais, o choque com a racionalidade pragmática dos demais parentes é inevitável. Casamentos e laços parentais são testados pela força dessas novas convicções, que não aceitam mais o modo de vida anterior. No campo do discurso político, essa tendência também se manifesta de forma clara.
A linguagem religiosa e as referências proféticas passam a ocupar espaços que antes eram dominados exclusivamente pelo debate técnico e secular. Líderes e movimentos políticos começam a utilizar a interpretação de sinais divinos para validar suas agendas, o que muitas vezes aumenta a polarização social e transforma debates administrativos comuns em verdadeiras batalhas espirituais de grandes proporções. O risco do radicalismo é uma sombra constante que paira sobre esse processo de busca espiritual. Sociólogos da religião alertam que quando a interpretação da voz de Deus se torna algo exclusivista, fechado ou agressivo, o perigo de grupos isolados se tornarem extremistas cresce de maneira preocupante. Se o indivíduo comum passa a acreditar que possui uma verdade absoluta e urgente que todos os outros ignoram, o sentimento de superioridade moral pode, infelizmente, justificar ações hostis contra aqueles que não compartilham da mesma visão ou fé. A linha divisória entre uma espiritualidade saudável e o fanatismo perigoso torna-se extremamente tênue quando o discernimento crítico é substituído pela certeza cega e inquestionável. Por esse motivo, psicólogos e analistas enfatizam a necessidade vital de manter o equilíbrio emocional e a abertura ao diálogo fraterno, evitando que o despertar individual se transforme em um isolamento sectário que prejudica a harmonia da sociedade. As instituições religiosas tradicionais observam esse movimento de busca direta com uma mistura de preocupação institucional e necessidade urgente de adaptação. Igrejas e templos que por muitos séculos foram os únicos intermediários reconhecidos entre o homem e o sagrado, agora enfrentam a concorrência de uma espiritualidade individualizada e tecnológica. Muitos fiéis estão deixando as estruturas organizadas não porque abandonaram sua fé, mas porque sentem que a burocracia institucional é lenta demais para a urgência dos tempos atuais. Para não perderem completamente sua relevância e seus membros, essas organizações estão tentando modernizar sua comunicação, utilizando as redes sociais para acolher as experiências individuais e integrar relatos de visões e intuições dentro de suas doutrinas formais. O grande desafio para os líderes religiosos é oferecer uma estrutura de segurança teológica e acolhimento para aqueles que estão navegando sozinhos em mares espirituais muitas vezes turbulentos e confusos. Olhando para as perspectivas e os próximos passos, resta a dúvida fundamental se estamos de fato diante de um novo grande despertar da consciência humana ou se este é apenas mais um capítulo cíclico de medo social provocado por grandes instabilidades geopolíticas e climáticas. Historicamente, a humanidade sempre recorreu ao transcendente quando o solo firme sob seus pés parecia ceder. No entanto, a escala do fenômeno atual, potencializada pelos algoritmos e pela conectividade global instantânea, sugere que algo diferente e sem precedentes pode estar em pleno curso. Talvez a transição que muitos sentem não seja o fim do mundo físico, mas o fim de uma forma obsoleta de estar e interagir com o mundo. O próximo passo dessa jornada coletiva parece ser a busca por uma síntese equilibrada entre a sabedoria milenar das escrituras e a realidade tecnológica contemporânea, onde o indivíduo aprende a discernir o que é um sinal genuíno de evolução espiritual e o que é apenas o ruído gerado por uma mente exausta e ansiosa. Em última análise, o que realmente importa nessa jornada não é apenas a origem técnica ou sobrenatural da mensagem, mas o que cada um decide fazer com essa percepção de urgência no seu dia a dia. Se o resultado dessa busca por Deus e por sinais divinos for uma melhoria real no caráter pessoal, um aumento na ética das relações humanas e uma disposição sincera para ajudar os mais vulneráveis, então o impacto social desse fenômeno será indiscutivelmente positivo e transformador. O discernimento apurado e o equilíbrio emocional permanecem como as bússolas essenciais para atravessar este tempo de incertezas. Independentemente da crença específica de cada pessoa, a busca por um propósito maior é um reflexo da dignidade humana que se recusa a ser reduzida a meros dados estatísticos ou a consumidores passivos de uma realidade materialista e sem sentido. O encerramento deste ciclo de reflexão nos coloca diante de uma pergunta fundamental sobre a nossa própria responsabilidade individual. Se há de fato uma mensagem sendo enviada através dos eventos globais, do silêncio da intuição profunda ou da beleza majestosa da natureza, qual é a nossa resposta prática a ela?
A vigilância sobre os eventos futuros continuará a alimentar as discussões em todo o planeta, mas a verdadeira transformação parece ocorrer no íntimo de cada pessoa que escolhe fazer uma pausa, silenciar o ruído externo e ouvir com atenção antes que as janelas de oportunidade se fechem. O monitoramento dos sinais globais seguirá sendo feito com rigor por cientistas e teólogos, mas a interpretação definitiva e o caminho a seguir caberão sempre ao coração que busca, com total sinceridade, encontrar ordem em meio ao caos e uma luz constante em meio à escuridão deste tempo de transição. É preciso estar atento, pois a conversa entre o divino e o humano nunca pareceu tão urgente e necessária.